Olá pessoal, meu nome é Bárbara, sou psicóloga e hoje vamos falar um pouco sobre a dependência química, seus fatores, se ela é uma doença ou não. Olá pessoal, meu nome é Lourete, também sou psicóloga. Então, dependência química é uma doença multifatorial, crônica, progressiva e infelizmente não tem cura. Então, é multifatorial pelo fato que tem vários fatores que podem desencadear a dependência química. Crônica, de doença crônica a gente tem o exemplo do diabetes e da hipertensão, que é herdado no DNA da pessoa. A dependência química também pode ser herdada. Progressiva, pelo fato que é progressivamente. A pessoa vai se tornar um dependente químico aos poucos. Ela não vai se tornar um dependente químico se tomar um copo de bebida uma vez só. Não, é aos pouquinhos mesmo. Infelizmente não tem cura, mas como a Bárbara falou, tem tratamento. Não tem cura porque muitas vezes a pessoa acredita que está curado, né, tudo, e volta a tomar. Mas quando ela volta, ela recai. Daí, com isso, ela volta de novo desde o começo, daí fica mais difícil ainda. E é importante para o homem ter relações de dependência, tanto positivas quanto negativas. E a dependência química, ela se enquadra numa relação de dependência negativa. Isso, é importante para o ser humano estabelecer relações de bem-estar, né? Mas, como você falou, a dependência química é uma relação danosa. Por quê? Porque ela vai fazer mal para ela, para a pessoa, e vai fazer mal para as pessoas que estão à sua volta também. Sim, ela quebra o equilíbrio, ela faz com que a pessoa entre em crise. Sim, então, quando a pessoa ela se torna um dependente químico, além de se prejudicar, né, como eu falei anteriormente, ela prejudica os demais também. E tem vários fatores que influenciam no desenvolvimento da dependência química, né? Por exemplo, assim, filhos de pais psicoativos têm um maior número de chance para se tornar um dependente químico do que aqueles que não. De filhos de pais biológicos, a quantidade é maior ainda, né, do que aqueles que, por exemplo, é filho de pai adotivo, né. Agora, o contexto ali, o uso, os hábitos ali na casa vai influenciar bastante. Assim como também o que influencia também é a cultura, os valores que a pessoa dá para a droga, a publicidade também fazendo propagandas incentivando o uso do álcool, incentivando o uso do cigarro. Então tem vários fatores que influenciam nesse desenvolver da dependência química. E, por exemplo, assim, é raro, numa festa, assim, uma data comemorativa, é raro não ter a presença de bebida nessa festa. E isso também é um grande fator que vai desencadear. Como você falou, a parte da cultura, como o comércio, a diversidade de vendas, de lugares onde a pessoa usa. Por exemplo, tem pessoas que vão vender na escola, né, na saída de colégio, e isso daí influencia muito tipo, na dependência mesmo. Sim, é proibida a venda de bebida, de cigarro para menores de 18 anos, mas isso não acontece, né? Porque o capitalismo fala mais alto, então se uma criança for comprar bebida ou cigarro, o dono do estabelecimento vai vender, porque ele diz o quê? O lucro. Sim, muitos lugares, infelizmente, né, fazem isso mesmo. Fazem. Tem outro fator também que pode desencadear o autoritarismo na casa. Né? Tipo, por exemplo, quem está fazendo o papel de pai, de mãe ali, é muito autoritário. Né? Não dá afeto, não dá carinho. Né? Muitas vezes compra também a criança, né, com presentes. E o que ele faz? Ele bate, né? Ele espanca. Né? Isso pode ser um fator, porque infelizmente, se uma pessoa de fora, mesmo que seja um traficante, acolher esse adolescente, essa criança, levou para ele. Então,
infelizmente acaba perdendo, né? Acaba se perdendo pelo fato que não tem um apoio ali na casa, na família. Mas, em contrapartida, tem a superproteção, né, Beth? Que pode influenciar também. O fato de fazer tudo pela criança, de fazer até mesmo servir a comida no prato, não deixar com que a criança tenha uma independência, isso faz com que ela se torne futuramente independente. Então, como a Lorete falou, é importante que haja o equilíbrio, não seja uma super proteção, mas também não seja um autoritarismo exagerado. Sim, porque a pessoa, desde o desenvolvimento, desde pequenininho, ela precisa passar por frustrações, então ela precisa enfrentar isso. E quando ela não consegue, ela vai fazer o uso da droga como forma de fuga. Então, a criança, toda a vida, os pais fizeram tudo por ela, né? Toda vez que ela chegou num estado estressante, numa situação estressante, ela não deu conta, ela vai chegar um momento que ela não vai dar conta de nada. E vai usar, né, a droga como fuga mesmo, fuga da realidade e tudo isso, porque não consegue lidar com as frustrações. Sim, como uma forma de evitar os problemas, ela Sim. não consegue, porque sempre fizeram por ela, então ela acha que vai ter alguém que vai fazer por ela. E é curioso que crianças, adolescentes que querem iniciar o uso da droga ou aumentar o uso, eles vão procurar mesmas pessoas, tipo, que têm os mesmos hábitos. Então eles vão procurar pessoas, grupos que têm os mesmos hábitos do que ele, naquele momento. Sim, por uma identificação, né? Ele se sente, na imaginação dele, acolhido naquele grupo. Então ele vai participar daquele grupo e vai agir de acordo com aquele grupo. Então, no decorrer assim, desse estágio, por exemplo, da dependência química, pode ocorrer tolerância, que seria quando a pessoa começa a fazer o uso de uma substância. Eu vou dar um exemplo de um medicamento. Ela começa a usar aquele medicamento ali, por exemplo, um comprimido, e por enquanto está fazendo efeito. Mas vai chegar um momento que aquele mesmo comprimido, aquela dose, não vai fazer efeito, porque o organismo está tolerante a isso. Então ela vai precisar aumentar as doses. Outra situação também é a escalada, né, Bárbara? A escalada ocorre da seguinte forma: então o álcool e o tabaco, né, o cigarro, eles são as portas de entrada para drogas maiores. Então, criança, adolescente, outras pessoas mesmo, em geral, vão começar utilizando o álcool e o cigarro e vão, como se fosse, escalar para outros tipos de drogas mais pesadas, como cocaína, crack, heroína, e daí tem várias outras drogas. E com isso pode ocasionar overdose, né? Que a overdose seria uma quantidade muito grande que pode levar à morte da pessoa. E a pessoa pode procurar essa overdose conscientemente ou não. E através de misturas também, mistura de medicamento com álcool, pode ocasionar overdose. E a pessoa dependente ali, por exemplo, quando ele recai, que ele volta, né, e tem aquela vontade de usar maior, ele vai usar mais quantidade, pode ocasionar overdose. Outra coisa que pode ocorrer também é a abstinência. A pessoa para de usar um determinado tipo de droga, pode ser medicamento ou outra droga mais pesada, e o corpo começa a dar sinais da falta da droga. Então a pessoa começa a suar muito, começa a ter tremores, também tem fatores psicológicos, como a ansiedade. Então ele vai usar a droga para livrar desses sintomas. Sim, muitas situações de pessoas falarem assim, mas aquele dependente ali não larga de usar, pelo fato que é sem vergonha, não tem vergonha na cara. Mas não é esse fato. Muitas vezes tem uns que até querem,
O problema é que o organismo já está pedindo, e o sintoma para ele naquele momento é maior, a dor, né, é maior do que qualquer coisa, então ele volta a usar para tirar aqueles sintomas. Sim. Então muitos têm dores físicas mesmo, dor nas articulações, nos músculos, porque pela falta da droga. Mas o importante de tudo isso é que tem tratamento, né? Tem tratamento, no primeiro momento pode ser até uma internação, né? Para desintoxicar, né? Porque a pessoa está, o organismo totalmente tomado pela droga, então ela vai estar nesse estado, né? Ela vai precisar fazer essa desintoxicação. Também tem uma forma de psicoterapias, né? Tanto individual e grupal, que é bem importante, né? Assim, para a pessoa continuar o tratamento. A individual para ela se autoconhecer, né? Para ela fazer essa reflexão do que ela quer daqui em diante com a vida dela. Também a grupal para ela trocar experiências com os demais e reunir forças para continuar o tratamento. A farmacoterápico também, muitas vezes precisa de medicação nesse momento, né? Para tirar a ansiedade, né? Sim. E, só que não é só isso que precisa. A pessoa precisa ter a consciência, não só ela, mas os demais familiares, né, amigos, ter a consciência que ela precisa mudar seus hábitos, né? Como eu falei anteriormente, pessoas procuram o mesmo tipo de hábito. Então, se ela quer mudar, se ela precisa fazer esse tratamento, ela precisa mudar novas amizades, né? Procurar uma espiritualidade, procurar algum tipo de esporte, né? Mudar seus hábitos mesmo. Sim. Então, o que a gente quis passar hoje, que é a dependência química, é uma doença, mas ela tem um tratamento. E depende também do apoio tanto da família, quanto a pessoa também querer entrar no tratamento. E era isso, esperamos que esse vídeo tenha sido válido e até o próximo. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.